Bom dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Eu estou ótima, melhor agora que estou com vocês. Então, olha aqui hoje o tema da nossa aula, música popular brasileira, MPB. Olha, não vai confundir, viu, gente? Muito bom. Professora Dini e professora Vilma aqui com vocês para a gente iniciar esse estudo bem gostoso de uma coisa que é tão nossa, né? Que é a MPB, a música popular brasileira, ok? Antes de tudo, bom dia, professora Vilma. Bom dia, Vilminha. Como você está? Bom dia, gente. Bom dia, minha gente. Vamos para a aula, né? Que a aula hoje vai ser bem legal. Pessoal, então, vem embora, pega o caderno, vamos fazer as coisas direitinho, anotar. Dúvida? Vai entrar onde? No chat, meu povo. Olha aqui, ó. Interatividade. Tá logo de primeira aqui na minha aula, minha gente. Vocês vão aqui, ó, baixou o Educa Recife, login, senha. Bota a tua sala de aula ali, ó, clica na sua sala de aula aí, vem pra gente, que a gente já te deu um bom dia e a gente vai agora interagir, a gente vai agora trocar e dizer o que gosta, dizer, né, bater um papo legal sobre MPB, ok? Então vamos embora. Bom, música popular brasileira. Veja, a MPB é uma sigla derivada da expressão música popular brasileira, ok? Isso a gente já sabe. Mas ela é um gênero musical que surgiu no Brasil também, tá? Em meados da década de 1960. Exatamente a partir de 66, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Ela saiu daquela segunda geração da bossa nova, sabe? E ela foi surgindo e absorvendo outros gêneros que a gente vai ver mais a seguir. Mas com uma forte influência, pronto, é o divisor de águas, né? Dessa questão da MPB, ela tem a forte influência da cultura brasileira, né? Do folclore brasileiro, que já vinha, folclore brasileiro, né, música popular brasileira dentro de uma vertente ampla de popular, não é? O popular, a raiz, não é? Desde 1932 que vem fluindo e crescendo e influenciando outros gêneros musicais. Professora Vilma, tem alguém aí? Interagindo? Ainda não? Não. Ai, que maravilha. Mas daqui a pouco vai ter, se Deus quiser. Vamos chegar, meu povo, vamos chegar. Estou aqui esperando vocês. Eles estão assistindo, aqui, né, gente, na TV, mas precisa interagir, né? Precisa interagir, sair um pouquinho. Não precisa sair da TV, não, meu povo. É na TV e no celular, é ali, ó, falando com a gente. Bom, na prática, a sigla MPB, ela anunciou uma fusão de dois movimentos musicais que antes, até então, eram divergentes, né? Porque a bossa nova, ela tinha um engajamento mais de erudição, não é? Violões, algo mais elitizado, né? E o engajamento da cultura popular, do folclore, né, dos centros populares de cultura da União Nacional dos Estudantes, sempre, tá vendo? O estudante, ele tem o poder, com o seu conhecimento, de fazer cultura, de mudar a realidade, inclusive de influenciar a arte e a cultura. Gente, isso é muito sério. Então, ser estudante é ser alguém ativo nessa sociedade. A gente tem que ficar ligado nisso. Vocês têm, sim, cabeças pensantes, vocês podem, sim, pensar e mudar a realidade do seu país, a realidade da sua cultura, e fazer tudo aquilo que você quiser através do conhecimento. Conhecimento é poder, vou repetir sempre. Bom, continuando, né? Os bossa nova
defendendo a sofisticação musical, não é? Aquele pessoal assim, chique do Rio de Janeiro, dos calçadões. Ela é carioca, lá, 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 muito, muito finos, não é isso? E os segundos, não é? Fiéis à música da raiz brasileira, não é? O shot, o baião, a música que veio de Pixinguinha, sabe? Aquela coisa raiz. Pronto. Então, seus propósitos se misturaram. Aí aconteceu, era uma vez o golpe de 1964. Isso, a ditadura militar. Os dois movimentos se tornaram uma frente ampla. A cultura contra o regime militar, adotando a sigla MPB na sua bandeira de luta. Se eu não podia lutar ou não queria, porque a arma ela embrutece, não é? E o conhecimento é algo extremamente refinado. A truculência, ela leva o ser humano a uma forma de pensar menos. E as cabeças pensantes, elas estão ali produzindo conhecimento, elas são muito mais poderosas do que uma arma, né? E foi essa bandeira que a MPB, o movimento, né? Agora movimento contra o golpe de 64, o movimento da música popular brasileira. As letras, né? Cada letra, ela era tão inteligentemente feita que ela lutava contra, ela informava, ela aguerria o cidadão para resistir àquele momento de ditadura e maldades que estava destruindo o nosso país. Nosso país já passou por muita coisa, pessoal. Aula de história é vida. Não falta as aulas dos professores Luciano, não é? E do professor Henrique, não. Vai lá, eles falam tudo. Falam tudo, contam tudo para vocês. Ninguém aqui esconde nada, não. História é vida. Conhecer o passado é se preparar para o futuro. Professora Vilma, algum comentário sobre esse assunto, nesse momento, a música nesse momento? Eu sei que você gosta de estudar essa parte, gosta da música desse momento, Pois né? a MPB foi muito importante, inclusive, né, no período da ditadura, porque ela trazia um conteúdo de resistência, né? Isso. De luta, de esperança também, né? De uma conscientização política, mas principalmente de esperança e de dizer que a gente sobreviveria àquele momento e que a gente iria continuar lutando, né? E havia todo um processo, porque havia muita censura, né? Os discos eram censurados, as pessoas não podiam falar, se expressar livremente, mas isso também fez com que essa música ela se fortalecesse e ela florescesse mais ainda. Ó, temos Tiago, que apareceu. Oi, Tiago! Ele só não disse qual é a escola dele, eu perguntei e estou aguardando. Tiago, um beijo para você, seja bem-vindo, vem interagir com a gente, Tiago. Se estiver gostando, se estiver entendendo e qualquer dúvida, a gente está aqui, né, Vilma, para tirar a tua dúvida. Se eles perguntarem aqui, eu já vou tirando a dúvida aqui no chat. No chat mesmo, você já recebe, minha filha, a sua resposta aqui. Com a gente não tem isso não, é rapidinho. Vamos lá, pessoal, olha só. Essa música e seguindo a canção, somos todos Geraldo Vandré. iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, ônibus, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Gente, essa música, ela foi de uma força, como disse a professora Vilma, ela falava
esperança, mas ela também falava que ela chamava o povo a reagir contra todas aquelas injustiças, a pessoas morrendo, pessoas sumindo. Se eu dissesse que gostava de uma cor diferente da que o governo colocava, eu era morta no outro dia, eu era perseguida, não é? Inclusive o Geraldo Vandré, depois dessa música, não é, realmente levantou, e essa música ela guiou passeatas homéricas, ela guiou um enfrentamento dos estudantes, né, da população contra os militares, contra aquele povo que estava, aquele poder armado que estava nos oprimindo. E uma das fotos que eu não pude usar para mostrar a vocês é extremamente icônica, que foi esse momento e alguém, para um soldado armado, entregou uma rosa. Não é? É um momento que me emociona enquanto brasileira, não é? Me considero mais pernambucana do que brasileira hoje, mas como brasileira é um momento que me inflama e me emociona. Se minha voz embargar, não liga não, tá? A professora é assim, emocionada. Mas, essa música, ela foi realmente vencedora de um dos festivais de música da época e realmente foi um marco muito importante, um chamamento das pessoas a resistirem à ditadura. A MPB começou com um perfil nacionalista, né, bem marcado, mas ao longo do tempo ela foi mudando e incorporando elementos de várias procedências. Até pela pouca resistência por parte dos músicos. Os músicos tinham uma mente muito aberta e interagiam, né, com todos os outros gêneros, tá? Eles gostavam dessa mistura de gêneros porque isso é o Brasil. Então, essa diversidade é até saudada como uma das marcas desse gênero musical. Eles consideravam que ser brasileiro é ter essa mistura, porque nós somos exatamente constituídos dessa mistura. O nome MPB pode criar confusão por aparentemente se referir a qualquer música popular do Brasil, ok? Essa parte é um pouquinho importante, ela tem uma linha tênuezinha. Porém, é importante a gente diferenciar MPB, o gênero musical MPB, de outros, como música popular brasileira, samba, choro, bossa nova. Ela é popular? É popular. Ela é brasileira? É brasileira. Mas aqui a gente está falando da MPB, o movimento, o gênero musical, aliás, né, o gênero musical MPB, ok? Apesar de todos terem ligações, vocês sabem que o movimento MPB, ele foi um gênero musical que abarcou outros e tirou, né, um pouquinho de cada e se restabeleceu, se estabeleceu. E assim como a bossa nova, a MPB foi uma tentativa de produzir uma música brasileira, ou seja, nacional, nossa, a partir de estilos tradicionais. Tradicionais, diferente de erudito, lembrou? Tradição, popular, cultura, ok? É bom a gente sempre fazer essa diferença, né, Vilma? Porque, às vezes, você pode confundir um pouco a questão do tradicional com o erudito, né? Mas não é. O tradicional é exatamente o cultural, o folclore, a cultura popular, né? Vamos lá? Vamos para um breve histórico, né? Fazer só uma linhazinha assim, só porque, para a gente não se perder, né? Em 45, o livro Música Popular Brasileira, de Oneida Alvarenga, ela relaciona o termo, não é, a manifestações populares. Então, música popular brasileira é só aquelas manifestações populares, ok? Como o Bumba Meu Boi, né? Entre outros. Somente 2 décadas depois é que vai ganhar também a sigla MPB e a concepção
que a gente tem do termo. A MPB surgiu exatamente em um momento de declínio da bossa. Lembra que foi a segunda geração bossa nova, ou seja, estava declinando. Então, a MPB começou a surgir por quê? Porque veio essa miscigenação de outros, né? A bossa com outros gêneros, com instrumentos eruditos, com instrumentos populares, e eis que surge a MPB. Foi um gênero renovador na música brasileira, surgido na segunda metade da década de 50, influenciado pelo jazz norte-americano, né? A bossa nova deu novas marcas ao samba tradicional, né? A gente começa assim, vem o samba mesmo, aquele samba raiz ali dos morros cariocas, ok? Ou até antes, indo ali para Chiquinha Gonzaga, certo? E a gente vai, dentro disso, dentro dessa questão da formação da música popular, a gente vem ver a bossa nova, né? Que recebeu influência do jazz americano, aquele sax, aquele violão e tal. E depois disso, ela declinando, vem exatamente a MPB. Bom, a MPB é vagamente entendida como um gênero musical. Estou sempre repetindo, não vou deixar de repetir. Gênero musical, não é estilo, não é outra palavra, é gênero musical. Certo? Iniciou-se em meados dos anos 60, como a gente já viu, né? E com o acrônimo sendo aplicado a tipos de músicas não elétricas. Olha, que surgiram após o início, origem e evolução da bossa nova, ok? Bom, a bossa nova, ela não era muito afeita à guitarra elétrica, aqueles instrumentos elétricos, né? Mas a MPB, no início, também ainda não usava. Depois foi que começou a chegar devagarzinho os instrumentos elétricos. Gini. Oi, Vilma. Vitória, da Escola Hugo Gerdau. Vitória, da Hugo Gerdau. Eita, essa escola é muito Gini, querida. deixa eu falar, você falou isso, me lembrei de uma coisa, uma curiosidade. Oba! Estava lendo a biografia de Gilberto Gil. Sim. Né, que quem tiver interesse, gostar, né, vale a pena. Gilberto Adoro. Bem Perto, maravilhoso esse livro. Amo. E ele estava contando que, você vê como a música era tão importante no Brasil naquele período, que houve uma manifestação de rua contra o uso da guitarra elétrica na música. Gente! Isso é uma coisa impensada para mim. Pessoas fazerem uma passeata Para tirar a guitarra porque elétrica. não queriam que inserissem a guitarra elétrica na música brasileira. É uma coisa louca isso, Muito né? louco pra gente hoje, né? Mas tem uma razão de ser, gente. Tem uma razão de ser. Porque a guitarra elétrica, ela não significa, ela não faz menção ao rock americano. Exatamente, ao estrangeirismo, Ao né? estrangeirismo. Uma certa xenofobia aí, Isso, né? tinha. Naquele momento a gente estava tão nacionalista, a gente estava tão xenófobo, a gente não queria, a gente não queremos americanos aqui, sabe? A gente estava querendo nos encontrar enquanto identidade exatamente nacional e brasileira, né, Vilma? Então, a guitarra elétrica era uma invasão. Mas pode continuar. Não, é outra coisa, quando a gente tá falando de música, é tanta coisa que vem na cabeça, né? Muito bom. Esses meninos são muito novinhos, né, Gini? Isso. Eles não viveram as coisas que a gente viveu, por exemplo, da diferença do que é a nossa sociedade hoje com internet, né? A gente não tinha nada disso. Até telefone era difícil na década de 60. Era. Não era? Era um negócio que eu acho que nem sei como era, porque eu nasci em 66. Né? Então, eu me lembro que quando eu era jovem, na década de 70, telefone não era para todo mundo, não. Imagina só para a internet, pessoas muito ricas. não é? Então, a gente é difícil imaginar como era o mundo daquela época, né? Como era a televisão só chegou também, né? No final da década de 50, na verdade, na década de 60 no Brasil. Foi. Né? Então, tudo isso era uma evolução muito grande, né? Porque a música era tocada só no rádio. É verdade. Né? Era tocada no rádio, depois é que ela passou a ser tocada na televisão. Em A preto e popularização branco, né? do disco de vinil só veio depois. Então,
era muito diferente do que é hoje. Com certeza. Eu acho que vocês não têm menção da diferença. Gente, até a imagem da TV preta e branca, Isso. né? O som não era surround, não tinha nada disso. A qualidade A qualidade da do qualidade. som. Minha gente, história é vida. E a arte, ela exatamente também conta a história. Através da arte a gente conta a história do nosso país. A gente conta a nossa história. Quem aqui não tem uma linha musical que acompanhou você de criança, jovem, adulto, e que se você perguntar para um idoso, ele vai dizer também, ele vai fazer essa linha, né? É maravilhoso. Bom, um dos primeiros exemplos de canção rotulada como MPM, não é? Antes não era MPB, tá? Começou com MPM, foi Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, que em 65 foi interpretada por Elis Regina e venceu o primeiro festival de música popular da TV Excelsior. A TV era Excelsior nessa época, viu, gente? Chique, quem tinha uma TV era rico. E ainda mais assistindo, vê? Um festival de música da TV Excelsior, acabou-se. Olha aqui a Elis. Vamos ouvir? Cheio de injustiça, de corrupção, molhará, regará, oásis. Eu tenho certeza que acontecerá um arrastão. Tem jangada do mar. Já vem vindo a ração. Bom, essa é uma palhinha, tá, povo? Ó, de Vinícius de Moraes a Edu Lobo, Arrastão ela foi defendida, né, em 65 por Elis nesse Festival de Música Brasileira. Outro marco. Em 66, um conjunto vocal de Niterói, até então conhecido como o Quarteto do CPC, que era a sigla do Centro Popular de Cultura, adotou o nome de MPB4, existe até hoje, gente. São músicos de primeira linha, as letras dele, a trajetória deles, muito importantes. Na virada da década de 60 para 70, deixou-se de adotar a sigla MPM, que foi substituída por MPB. Olha aí. Roda Viva! Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente. TV Excelsior. Então que cresceu. A gente quer ter voz ativa. O nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda que carrega o destino pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda via. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Gente, maravilhoso. MPB4, não é? Junto com Chico Buarque, de Holanda. Novíssimo, né? Até hoje, um dos ícones também do movimento, não é? Que lutou contra a ditadura e sofreu exílio, tá? Bom, depois a MPB passou a abranger outras misturas de ritmos, né? Vamos para o tempo de hoje, 2000 para cá, né? Como a do rock, a do soul, do funk, o samba, aí misturou, aí deu origem a outros estilos, tá? Gênero música popular, estilo samba rock, samba funk, além da música pop que veio também para arrasar, né? A música pop é uma música popular, mas assim, uma música comercial, tá? Sabe aquela coisa que fica na sua cabeça? Pronto, ela vem para isso. E tendo como artistas famosos Gilberto Gil, Jorge Benjó, Tim Maia, Gal Costa, gente, amo, e Chico Buarque e outros, tá? Agora, esses também foram daquela época, mas eles também incorporaram os novos estilos. Eles também evoluíram junto, né, com o tempo. Olha aqui, outro festival. Disse que estava com febre, se enrolou no cobertor no hotel, ficou com medo. Caetano. Nervoso, aquele tal frio na barriga.
assombrado com aquilo tudo, né? Aquela dimensão toda, e os gritos, e o júri, um bocado de coisa. Eles aqui falando sobre o festival, né? O nervoso que dava. E no fim da década de 90, a mistura da música latina, influenciada pelo reggae e o samba, dando origem a um gênero conhecido como samba reggae, além de outras fusões, como o axé music e o nosso mangue beat, que a gente é demais. A gente é a gente, ou seja, tu acha que Pernambuco ia ficar fora, meu amor, da história da música? Never, jamais, nunca. Mangue Beat. Bom, aqui ó, um palinho do Mangue Beat. Jurei, vou pegar aquele capitão, vou juntar a minha nação na terra do maracatu. Opa! Proposta de atividade tá uma delícia, né? Eu adoro, mas vamos embora. O que você entendeu sobre música popular brasileira? Primeira pergunta que eu tenho para vocês. Já podem responder ou lá no YouTube ou no chat. Mas também é bom você fazer disso aí uma discussão com o seu professor ou sua professora, tá? E esse professor e esse parceiro nosso dá continuidade. E pesquise sobre a ditadura de 64 no Brasil e a música da época. Escreva em seu caderno, socialize com seu professor ou professora e com seus colegas. Gente, tá terminando, Vilma, obrigada. Foi maravilhoso esse bate-papo com a gente, né, com o pessoal. Foi mesmo, eu adorei. Foi muito legal a aula, gostei muito. Aprendi muita coisa. Oba! Então, gente, um bom dia. Espero que vocês tenham gostado, não é? E até a próxima aula!